Ei, gente, tudo jóia? Como estão todos vocês aí? Todo mundo quietinho em casa? Por isso que eu resolvi fazer mais uma gravação hoje, que hoje é feriado. Então hoje eu escolhi um tema e que Deus nos abençoe, né? Para que ele seja passado de uma forma bem clara e que possa contribuir um pouquinho com cada um de vocês, assim como contribuiu comigo também. Então o tema escolhido foi sobre transição planetária. Eu achei um tema muito pertinente pelo momento em que estamos vivendo, né? Então, eu vou abordar um pouquinho sobre provações, sofrimento, dor, medo. Então, eu acho que na visão da doutrina, como que a gente esclarece, né, tudo isso. Então, o Consolador Prometido, né, que é a doutrina espírita, ele não nos isenta das provações que precisamos passar. Se precisamos passar por uma provação, por um desafio, por um problema, para a nossa evolução, de forma nenhuma a doutrina te poupa de passar por ele. Mas o que ela te entrega? Ela te liberta do desespero, aquele pânico, aquele medo. Isso aí liberta por quê? Ela vem através do esclarecimento, de uma fé raciocinada. Você começa a entender o porquê que está passando por este momento, o porquê, o que ele vem entregar, qual que foi a causa, a origem dele, entende? Então vem todo com uma fé raciocinada. Isso faz com que possamos resgatar a nossa confiança em Deus e nos dar a certeza da imortalidade. Porque se a gente errar, a gente vai ter uma outra oportunidade, graças à justiça divina, né? A certeza que a gente tem da vida futura, isso é vivo dentro da gente, porque Deus tem que agir com a justiça e a bondade dele, então ele vai nos dar infinitas oportunidades de evolução, né? A certeza também, gente, que a providência divina nos acompanha todos os nossos passos, que não estamos sozinhos, em que no momento de desespero, no momento de tristeza, no momento em que estamos vivendo, se a gente parar e fazer uma oração e pedir auxílio, pedir amparo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, esse amparo vem. E isso nos fortalece, aumenta a nossa fé. Então, voltando a falar sobre a transição planetária, será que esse caos que estamos vivendo quer dizer que começou a transição planetária? Será que esse Covid-19 aí, essa pandemia toda que está acontecendo, é o início da transição planetária nossa? Porque acreditamos que estamos no planeta de provas e expiações e que vamos passar para o planeta de regeneração. Então que tem que haver um caos para haver uma transformação interior, apesar desse caos estar externo. Mas o propósito maior é a transformação interior. Então, será que iniciou agora com esse Covid-19? Então, será que iniciou agora ou tornou-se visível no nosso mundo material agora para nós, né? Para nós que estamos encarnados, apegados à matéria e no corpo físico. Então, olha aí a diferença. Será que ela se materializou agora, né? Então, ou será que ela começou? Então, a doutrina espírita vem falar aqui. Acreditamos que essa transição planetária ela já começou nas esferas espirituais muito antes, quando iniciou a vinda dos espíritos mais imperfeitos aqui para o planeta Terra e que veio assim uma encarnação em massa aqui para a esfera, saindo do plano espiritual para o mundo material, para o mundo corporal no planeta Terra, e que veio alterando por completo todo esse cenário do mundo, né? Que é alteração? Não é de hoje que vem mudando a arte, a cultura, a economia, a política, os costumes sociais, os costumes familiares. Já não temos mais os princípios de família. Parece que tudo está perdido, que tudo está de cabeça para baixo. Então essa é uma das, respostas para isso. Esses espíritos sofredores que estavam do lado de lá, necessitando de dar mais um passo, necessitando de subir mais um degrau na escala do aperfeiçoamento, tiveram essa oportunidade
de reencarnar como a última oportunidade, já que estamos num planeta de transição, numa fase de transição. Então, ou seja, só um exemplo, é como se Jesus falasse assim, olha, vocês vão agora na última oportunidade de reencarnar para evoluir. Só um exemplo, tá, gente? Então veio aquele tanto de espíritos imperfeitos aqui para o planeta Terra, causando um pouco essa desordem que aconteceu, né? Então, eles chegaram aqui no plano físico, mudando completamente o panorama mundial. Mudando isso tudo que eu citei, cultura, economia dos países, das comunidades. Isso por quê, gente? Qual que é a explicação disso tudo? Porque eles trazem uma série de angústias, uma série de sofrimentos íntimos dentro deles, uma série de hábitos nocivos. E então, o mundo se transforma por conta dessa encarnação em massa desses espíritos. Assim começa a transição planetária espiritual. E o que acontece agora? Então era necessário este movimento de renovação que começou no plano espiritual para se materializar aqui no mundo corporal. Por este efeito, gente, a misericórdia divina que nós temos, graças a Deus, ela sempre nos apoia aí, né? Nos envia agora a pandemia. Por quê? Graças a Deus. Porque através de um momento ruim, a gente consegue evoluir com ele. Ele vem para que a gente evolua e vocês vão ver como. Primeiro, mostrar que um vírus consegue paralisar o mundo inteiro. Então, isso mostra o quê? A nossa fragilidade, a fragilidade da vida. E o tanto que esse vírus, ele se multiplica numa velocidade assustadora e que se espalha numa proporção gigantesca na humanidade e em todos os países aí. E aí vem uma primeira reflexão. Então, quer dizer, então, que a transição planetária, ela se corporificou? Aí eu peço vocês para voltarem lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, no último capítulo, onde é falado sobre são chegados os tempos, item 33. Fala-se lá dos flagelos espirituais. São as desencarnações coletivas. O que acontece, o porquê que acontece, né? Que é um pouco do que está acontecendo agora no nosso cenário. Então, quando milhares de espíritos perdem a sua vida corporal e regressam para o mundo espiritual, o que vai acontecer com isso, né? Então, esse livro, só para lembrar, ele foi escrito um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouquinho eu vou falar o ano para vocês. E depois, então, tiveram vários flagelos. Primeira Guerra Mundial, acho que teve a gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial. Então, teve uma desencarnação coletiva. E agora essa pandemia com esse vírus, correto? Então, vai falar agora das pessoas que desencarnam nessa parte. Esses que desencarnaram sofrem um choque. Então, eles regressam para o plano espiritual mais comovidos, modificados, porque passaram por uma experiência muito dura. Pensa você agora em quem desencarnou com o Covid-19. Ele está agora no plano espiritual assustado, porque foi de uma forma rápida, né? Um choque. Ele está mexido, mas também ele está refletindo sobre a vida que ele levou. Isso são relatos, tá, gente? Que tá lá no livro A Gênese. Tá refletindo sobre como que ele levou a vida, o que realmente ele valorizou na vida, né? Sobre o que aconteceu com ele, sobre a fragilidade da existência corporal, sobre dos poderes humanos, do dinheiro, da vaidade. Então, gera essa reflexão lá no plano espiritual para ele, que pode ser gerada aqui no plano material para a gente também. O que eu estou valorizando na minha vida aqui, né? Será que eu olho a vaidade, o dinheiro, o poder?
Será que é isso que realmente vale a pena? Então, às vezes a gente precisa de um choque para a gente despertar para este outro lado. E aí, ele lá desolado, sensível, fragilizado, o que ele faz? O que a gente faz quando a gente está assim aqui? A gente faz uma prece, a gente pede ajuda a Deus. Normalmente, né? Esse é o melhor caminho. Mas ele lá fragilizado, o que acontece? Vem um amparo. Este espírito, quando chega no mundo espiritual, ele está lá todo comovido. Só continuando lendo aqui, né? Para não perder um pouquinho o raciocínio. E recebe a assistência dos amigos espirituais. Isso está escrito lá, tá, gente? As orientações, o que ele deve fazer de diferente, os benfeitores vão estar lá orientando os próximos passos, o próximo destino dele, como que vai ser, e ele sensível a todas aquelas situações ali dos benfeitores, do acolhimento, através das palavras amigas, das palavras de consolação. Ele passa, o que é explicado? Ele passa por um processo mais acelerado de transformação íntima, porque agora ele está mais sensível, e essa sensibilidade deixa ele mais aberto para Jesus trabalhar, para a espiritualidade maior trabalhar, e colocar ele com uma nova oportunidade, que a gente acredita na reencarnação, ou seja, esses espíritos vão voltar melhores, vão regressar a essa esfera física, mais transformados, tocados nas suas fibras mais íntimas, sensibilizados por essa pandemia e por outros movimentos dolorosos que já passaram e que a humanidade ainda vai passar. Então, gente, eles vão vir cheio de vontade de subir o degrau na escala evolutiva espírita, com uma vontade de aprender, de transformarem, numa vontade de praticar o bem, porque ele perdeu muita oportunidade de amar o seu semelhante, de corrigir as imperfeições morais. Então, o que isso gera uma reflexão? Quando eu estava estudando, eu fui trazendo para mim hoje, porque a minha diferença de um desencarnado é a minha matéria, o corpo físico, porque nós dois somos espíritos. E se ele vai precisar de uma nova oportunidade para vir reviver tudo, eu tô tendo a minha oportunidade agora de fazer diferente, de poder amar o meu semelhante de uma forma melhor, mais pura, de trabalhar as minhas imperfeições morais, né? Diante dos outros, no meu trabalho, eu estar mais pronto para servir, auxiliar com mais amor, né? Então, essa reflexão me vem muito forte. Agora, então, nesse momento, que é uma fase da transição planetária, é um momento de reforçarmos a nossa confiança em Deus, de desenvolvermos a nossa espiritualidade, sobretudo nós espíritas, né? Que temos que intensificar a nossa luz interior, porque a gente tem o Livro dos Espíritos com 1000 e tantas perguntas, questionando, tirando as nossas dúvidas, o porquê que estamos aqui. Tem todos os tipos de dúvidas que vocês tiverem ali, ó, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É só pegar e estudar, o Espírito estuda isso. Então a gente está com a oportunidade agora de evolução. E esse momento vai transformar os 8 bilhões de espíritos que têm encarnados, vivos? Não. Por isso é que vão existir outros momentos ainda, infelizmente. O bom seria se esse realmente, né, transformasse todo mundo. Mas segundo o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 784, lá fala que o ser humano é necessário que o mal chegue ao excesso. Porque você vai ver tanto mal, que você vai não querer fazer o mal de forma nenhuma. Você viu que aquele ali já causou tanto mal, tanto dano, que você vai optar por fazer só o bem. Então, essa é uma explicação que tem, né, lá no Livro dos Espíritos, nessa parte. Então, o recado é que possamos trabalhar, né,
manter as nossas reservas morais vivas, nos preparar, né? Essas reservas morais, nossa confiança em Deus, porque outros momentos virão nessa transição, virão se materializar para vir tocarmos, nos sensibilizarmos mais para essa mudança interior. Porque, gente, presta atenção, há 2.000 anos estamos rejeitando essa moral cristã, estamos tendo resistência a nos transformarmos. Jesus veio nos dar o exemplo, né? Então, vem esses momentos para que possamos aprender. Então, a nossa missão de espíritas, né, aqui, é falar sobre a imortalidade da alma. Essa imortalidade da alma tira o desespero. Porque o que esse Covid-19 veio trazer? Ele veio nos colocar lado a lado com a morte. A pandemia colocou a morte diante de nós, colocou essa espreita dentro dos nossos lares, né? Próximo dos nossos entes queridos. Colocou a humanidade toda para pensar na morte física como um elemento iminente. Ou seja, o que eu estou fazendo com essa oportunidade de vida hoje? Né? Então, ela veio espalhando esse medo da morte. Só que nós, espíritos, sabemos que a morte não existe. E que lá é continuidade daqui. Então, que começamos a fazer o bem. Não temos por onde correr, gente. Se a gente não fizer aqui, a gente vai fazer lá. Se não fizer lá, nós vamos voltar. E quantas vezes nós vamos precisar de oportunidades? Será que numa outra existência eu vou ter uma casa legal, uma família que vai me apoiar? Ou será que eu vou precisar nascer com outras provações, com outras experiências mais desafiantes? Eu nunca sei, então eu quero aproveitar essa oportunidade agora, né? Então, a doutrina ela vem trazer essa fé raciocinada pra gente. Vem pedindo para que possamos usar o bom senso. E para isso a gente tem vários exemplos, como Chico Xavier, né? Sempre atuou com bom senso, com amor, com caridade, em vários momentos. Então agora é hora de desespero? Não. É a hora da gente pegar os bons exemplos que a gente sempre teve e começar a trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Temos também Eurípides Balsamuf, não sei se vocês já conhecem, mas ele trabalhou na época da gripe espanhola. Estava lá atendendo pessoas doentes. Ele não estava desesperado, porque sabia que era a hora de servir, que era a hora do auxílio. Então ele estava ali pronto, de coração aberto para auxiliar. Entende? Então, que possamos ter este equilíbrio na confiança, exercendo essa fé raciocinada e aumentando a fé em Deus, no propósito positivo que Deus vem trazer diante de toda essa tristeza que está se espalhando. Que possamos manter a calma, manter a serenidade, e sentirmos que, quando sentir uma tristeza muito grande, um estresse, uma negatividade, um sentimento de frustração, que eu não sou capaz, lembre-se, isso não é seu. Você é maior do que tudo isso. Você é maior do que esse pânico todo que está aí. Você é maior do que esse medo que você está sentindo e você pode superar isso. Então, algumas dicas que eu posso dar é: pare. A gente que é espírita, a gente tem um hábito de fazer o evangelho. Então, a gente coloca um pouquinho de água num copo, pega o evangelho, que eu pego esse aqui, que é o meu, Evangelho segundo o Espiritismo, tá vendo? Esse aí da FEB que eu uso. Coloco uma musiquinha relaxante. Faço a minha prece inicial, agradecendo a Deus, pedindo a Deus fortaleza, proteção. Abro numa leitura que pode ser a Bíblia ou qualquer livro que vocês tenham, que vão falar de ensinamentos de Jesus. E aí eu faço a leitura de uma parte, compartilho, né? Ideal fazer com família, mas também pode fazer sozinho. Que no meu aqui agora caiu sobre desprendimento dos bens terrenos. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? O que realmente a gente deve dar atenção aqui na vida. Se os bens terrenos,
eles são feitos para a gente se apegar ou se são feitos como algo para impulsionar a nossa evolução aqui no planeta Terra, para nos auxiliar, né? Então, uma leitura sensacional. Leio, compartilhe comigo e com mais alguém que tiver, faço uma prece final agradecendo a Deus este momento, pedindo para abençoar o meu lar, proteger os meus entes familiares e vou e finalizo tomando a minha água. Por que a água? Porque a doutrina, ela é ciência, filosofia e religião. Então já é comprovado cientificamente que a água, se você fizer uma prece ou mentalizar coisas boas, os cristais dela se rearranjam daquela forma. Como também coisa ruim rearranja com coisa ruim. Então no momento de prece, a água vira aqui um medicamento. Porque na hora da prece eu não estou pedindo a Deus uma bênção, calma, tranquilidade. E ela vai formando os cristais dela dessa forma. Então quando eu bebo como um remédio. E aí eu faço isso todos os dias de manhã, então eu inicio o meu dia já conectado com Deus. Mas mesmo assim, em vários momentos do meu dia eu preciso parar. Eu preciso, lá na clínica eu sempre tenho bons livros. Então um paciente faltou, eu vou lá, eu pego, eu dou uma lida. Eu estou evitando ficar olhando muito a internet, porque a mídia manipula muito. Então de noite eu chego, vou lá e olho como que está tudo. Tenho trabalhado com bom senso, com cautela, tenho voltado aos poucos. Então eu acredito muito nisso, que é um momento da gente aproveitar e trabalhar essa fé raciocinada, esse bom senso, esse retorno para dentro da gente mesmo e ver o que eu preciso transformar ainda diante de todo esse caos que está acontecendo. Então eu vejo como uma grande oportunidade de transformação. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, para que possamos aproveitar este momento e crescer com este momento, que é uma oportunidade única para todos nós, que não precisamos ter medo, ter desespero e sim cautela em tudo que vamos fazer e tudo que vamos falar. Então eu agradeço a oportunidade, a paciência de terem me ouvido novamente. Espero ter somado um pouquinho. Eu vou colocar aqui para quem quiser comprar, tá? Aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho aqui a tradução de Salvador Gentili, da editora Boa Nova. Já tá velhinho, isso mostra tanto que eu abro e leio e estudo ele. E tenho aqui também, quero compartilhar com vocês sobre o Livro dos Espíritos, está aqui, de Allan Kardec. Este livro foi a primeira obra feita pela doutrina. Em uma próxima oportunidade eu vou falar um pouquinho de como que a doutrina surgiu. Mas aqui existem mais de 1000 perguntas e respostas que vale muito a pena a gente ler, porque é muito esclarecimento. E eu me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo, vocês já sabem, lá no meu Instagram, podem ficar à vontade e me procurar, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.